Bom, estamos examinando as disposições sobre a aposentadoria por tempo de contribuição na Instrução Normativa número 45. Estamos exatamente no artigo 231, que trata das regras para a contagem de tempo de contribuição quando se trata de um professor universitário. O professor universitário, com a emenda 20, deixou de ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, o professor aos 30, a professora aos 25. A aposentar com 30 anos o homem, 25 a mulher, é direito hoje assegurado apenas a professores do ensino básico, ou seja, do ensino infantil, fundamental e médio. Então, o professor universitário ele deixou de ser contemplado com a aposentadoria por tempo de contribuição de professor com a publicação da emenda 20. Porém, se esse professor tivesse cumprido todos os requisitos para se aposentar com 30 ou 25 anos de magistério até 16 de dezembro de 98, que é a data da publicação da emenda 20, ele tem direito a requerer a aposentadoria dele como professor a qualquer tempo, observada a legislação vigente na data da implementação das condições. Então, quando sai a emenda 20, aquela professora universitária já tinha 25 anos de magistério, tá, como professora universitária. Ela pode requerer a aposentadoria dela com valor integral, tendo 25 anos de magistério na universidade? Pode, porque ela terá, né, aí nesse caso, ela teria implementado todos os requisitos tendo em vista a legislação em vigor, que assegurava a ela também, como professora universitária, se aposentar em menor tempo, ela já tinha todos os requisitos, então ela pode pedir a qualquer tempo, tendo em vista direito adquirido até 16 de dezembro de 98. Agora, aquele professor, tá, que não implementou as condições para a aposentadoria por tempo de serviço de professor, até 16 de dezembro de 98. Então, trata-se de um professor universitário que, quando sai a emenda 20, o professor que se aposentaria com 30 anos, ele não tem 30 anos, ele tem 28 anos ainda. Então, o que acontece com um professor universitário que, na data da publicação da emenda 20, ainda não tenha 30 anos? O professor, 25 anos de tempo de contribuição à professora em atividade de magistério. Então, nesse caso, os professores universitários poderão contar o tempo de atividade de magistério exercido até 16 de dezembro de 98 com acréscimo de 17% no caso do homem e de 20% no caso da mulher, se optar por aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente de idade e de pedágio, tá? Desde que cumpridos 35 anos de contribuição o homem e 30 a mulher, exclusivamente em funções de magistério. Então, vou mostrar aqui para vocês como funciona. Vamos dizer que em 16 de dezembro de 98, uma professora universitária tivesse com 20 anos de magistério. Quando sai a emenda, dá um aperto no coração. Puxa vida, eu tenho 20 anos, ia trabalhar mais 5 e me aposentaria, né? Inclusive integralmente como professora, e agora com essa emenda, professor universitário não se aposenta mais com 25 anos de magistério. Então, vamos ver o que se faz no caso dessa professora. Ela tinha 20 anos de tempo de contribuição em atividade de magistério. Eu vou fazer um cálculo. Desses 20 anos, eu calculo 20%, 4 anos. Então, sabe o que vai acontecer? Em vez dessa professora ter só 20 anos, eu vou acrescentar esses 4 anos e vou entender que em 16 de dezembro ela tem 24 anos. Eu acrescento 20% aí no tempo que ela tinha até 16 de dezembro de 98. Então, em vez de ter só 20, ela passa a ter 24. Mas acontece que ela não se aposenta mais com 25. Eu acrescentei tempo, ela passou a ter 24 e eu vou agora verificar quanto falta para os 30 anos. Para essa professora, que agora ficou, tendo em vista esse cálculo aqui, ela ficou com 24 anos, de 24 para 30 faltam 6 anos de atividade de magistério. Então, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que trabalhar mais esses 6 anos para poder se aposentar, tá? Então, eu superestimei os 20 anos que ela já possuía até 16 de dezembro, de modo que 20 virou 24. Então, o que aconteceu?
Se eu não tivesse feito, né, esse acréscimo dos 20%, ela em 16 de dezembro tinha 20 anos e ia ter que trabalhar mais 10 anos para alcançar os 30, uma vez que o direito agora é garantido aos 30 anos. Só que como 20 virou 24, ela só vai trabalhar mais 6 anos e aí ela vai completar 30 anos mais rápido. E ela vai se aposentar dentro desse contexto aqui, onde 20 ficou superestimado e passou a valer 24. Se eu tivesse, né, um professor universitário, esse professor universitário, em 16 de dezembro, ele tinha 20 anos de magistério. Aí ele toma um susto também. Poxa vida, eu ia trabalhar mais 10 anos e me aposentar com 30 anos de magistério. Agora não, eu tenho que me aposentar com 35 anos de contribuição, do mesmo jeito que os demais segurados. O que a gente faz com esse professor? Os 20 anos que ele possuía em 16 de dezembro, eu vou acrescentar mais 17%, que dá 3,4 anos. Então, em vez de eu entender que ele tem 20 anos, tá? Ele vai ter 20 anos, tá? Mais 3,4 anos. Eu calculei 17 anos, eu calculei 17% de 20 anos, que era o que ele tinha na data da emenda, e eu vou considerar que em vez de só ter 20, ele vai passar a ter 20 mais 17% de 20, que dá 23,4 anos. Significa dizer o seguinte, que de 23,4 para 35 anos, ficam faltando 11,6 anos. Então, como é que fica o caso dele? Se ele tivesse, tá, aqui, não, na verdade, assim, se ele não tivesse esse acréscimo de 17%, ele teria que trabalhar, já que ele só tinha 20, ele teria que trabalhar mais 15 anos e chegar nos 35. Mas como eu transformei 20 em 23,4 com o acréscimo de 17%, do tempo que ele tinha, ele só vai ter que trabalhar 11,6 anos para chegar, aqui está errado, aos 35 anos, tá certo? Então, de 23,4 para 35, falta 11,6 anos, ou seja, ele foi beneficiado nesse sentido, de o que era 20 virou 23,4, ele vai ter que trabalhar menos para alcançar os 35 anos, tá certo? Vamos lá. A partir da emenda 18, não é permitida a conversão do tempo de exercício de magistério para qualquer espécie de benefício, exceto se o segurado tivesse implementado condições até junho de 81. Então, o que ele está dizendo aqui? Uma pessoa tem 20 anos de tempo de contribuição na atividade de magistério. Essa pessoa iria se aposentar com 30 anos se continuasse na atividade de magistério. Só que essa pessoa deixa de exercer atividade de magistério e vai exercer atividade comum. Será que eu posso transformar 20 num valor maior? Porque afinal 20 é 2/3 de 30. Eu deveria considerar 20 como, né, transformar para que valesse 2/3 de 35? Não pode fazer essa conversão. 20 vem para cá como 20 anos de tempo de contribuição. E essa pessoa vai ter que trabalhar mais 15 anos para completar os 35, uma vez que agora ela não exerce mais atividade de magistério. Vamos lá. Bom, aí nós temos que ir para a instrução normativa para algumas disposições anteriores, que estão lá no capítulo 3. Esse capítulo 3, ele fala de tempo de contribuição e de comprovação de atividade. Então, lá no artigo 72, ele nos diz o seguinte, que considera esse tempo de contribuição o lapso transcorrido de data a data. Tá? A gente conta tempo, mas conta tempo em número de anos, meses e dias. Tudo é contado para fim de tempo de contribuição. Então, conta-se o tempo de contribuição considerando o lapso transcorrido de data a data, desde a admissão na empresa, o início de atividade vinculada à Previdência, ainda que anterior à sua instituição, caso o segurado comprove e indenize, até a dispensa ou afastamento da atividade. Agora, desse lapso transcorrido entre o início e o afastamento da atividade, eu tenho que descontar alguns períodos, tá? Eu vou descontar dessa contagem, né, os períodos de suspensão do contrato de trabalho. Exemplo, licença sem vencimento. A pessoa está de licença sem vencimento e nem contribuiu como facultativo, então não tem como eu contar esse período. Então, o período de suspensão do contrato de trabalho, onde o segurado está afastado da atividade sem remuneração, eu não vou contar
como tempo de contribuição. Agora, um período de interrupção do contrato de trabalho, esse será contado, porque interrupção, por exemplo, férias. Férias, o indivíduo é remunerado, contribui sobre o valor da remuneração de férias e conta como tempo de contribuição. Então, eu tiro da contagem do tempo o período de suspensão do contrato de trabalho, mas eu não desconto os períodos de interrupção do contrato de trabalho. Agora, o que vai ser descontado é o período de interrupção do exercício de atividade quem não é empregado. Um contribuinte individual por conta própria, ele não tem contrato de trabalho, então não fala em interrupção de contrato de trabalho. Para ele se fala em interrupção do exercício da atividade. Então, o contribuinte individual interrompeu sua atividade, ficou sem trabalhar um período, esse período que ele não trabalhou, eu não conto, tá? Agora, também eu vou ter que descontar os períodos em que houve o desligamento da atividade. A pessoa parou de trabalhar, não trabalhou dali para frente, não tem como se contar como tempo de contribuição. Pode ser objeto de contagem de tempo de contribuição para o regime geral, observado o disposto no artigo 47. O período em que o exercício de atividade não exigia filiação obrigatória à Previdência, desde que efetivado pelo segurado o recolhimento das contribuições correspondentes. E também o período em que o exercício de atividade exigia filiação obrigatória. Ele exercia uma atividade que tinha, que contribuir para a Previdência, exigia filiação obrigatória, ele tinha que se inscrever e contribuir, tá? Como contribuinte individual, exercia atividade por conta própria, mas ele não efetivou o recolhimento das contribuições. Ele exercia atividade, depois ele estava irregular, ele vem, se inscreve e pede para recolher as contribuições do período em que ele estava trabalhando, mas na informalidade. Ele pode fazer isso? Pode, mas tem que ter um processo de retroação da data de início das contribuições. Ele vai provar que trabalhava, já deveria estar inscrito e contribuindo, não fez isso, comprova a atividade e ele vai pagar as contribuições em atraso, fazendo a retroação da data de início das contribuições, que tem que ser previamente autorizada. Ele não pode simplesmente se inscrever e pagar todo o passado, tá? Sem ter autorização aí do INSS para retroagir a data de início das contribuições. Então, vamos ver como é que funciona isso daqui. No primeiro caso, tá? Trata-se de uma atividade que anteriormente não determinava filiação obrigatória. Exemplo, a pessoa que exercia atividade por conta própria nos anos de 1958, 59 e metade do ano de 60, não tinha filiação obrigatória. Só passa a ter filiação obrigatória com o advento da primeira lei orgânica da Previdência. Então, era uma pessoa que trabalhava de forma autônoma, por conta própria, já existia a prerrogativa de contribuir para algum dos institutos então existentes, caso tivesse interesse, mas esse indivíduo, como não era obrigado a pagar, não pagou. Então, não pagou porque em 58, 59 e metade do ano de 1960 não era obrigado a pagar, tá? A filiação não era obrigatória. A partir da segunda metade do ano de 1960, a atividade por conta própria passou a determinar a filiação obrigatória. Aí essa pessoa passou, a contribuir para a Previdência Social. Aí a pessoa passa a contribuir quando ela está assim com 20, vamos dizer que fosse uma segurada, 28 anos de tempo de contribuição, bate aquela nostalgia. Ai, poxa vida, eu tenho 28 anos de contribuição porque eu comecei a contribuir só na segunda metade do ano de 60. E se eu tivesse pago quando eu já trabalhava por conta própria em 58, 59 e o primeiro semestre de 60. Essa pessoa poderia chegar no INSS com as provas de que trabalhou 58, 59, 60 e pagar as contribuições relativas a esse período? Poderia. Por que ela pode fazer isso? Porque a atividade que ela exercia à época não era de filiação obrigatória antes, era uma atividade que não determinava filiação obrigatória, mas essa mesma atividade X depois passou a ser de filiação obrigatória. Então, o que ela faz? O período em que a atividade não determinava filiação obrigatória, ela comprova a atividade
que exercia essa atividade, ela indeniza as contribuições relativas a esse período e pode contar como tempo de contribuição. Toda atividade que não é de filiação obrigatória e depois essa atividade se torna de filiação obrigatória, permite indenizar esse passado desde que comprovado o exercício dessa atividade no período. No segundo inciso, se trata de uma atividade que sempre determinou filiação obrigatória. Então antes como depois era de filiação obrigatória. Só que o indivíduo, tá, ele estava, por assim dizer, irregular. Ele já exercia essa atividade, mas ele não tinha vindo, ele era filiado porque exercia atividade por conta própria, mas não tinha vindo se inscrever, não tinha recolhido as contribuições. Ele vai poder pagar esse período? Vai. Ele passa a pagar as contribuições daqui para frente, ele paga as contribuições dele, e aí ele comprova a atividade. A Previdência só pode exigir dele os últimos 5 anos, mas se ele quiser, se forem 10 anos, tá, de atividade exercida sem regularização junto à Previdência, ele pode comprovar essa atividade por 10 anos e ele paga as contribuições, depois que ficar comprovado o exercício de atividade, ele paga, desde que o INSS autorize a retroação da data do início das contribuições, a retroação da DIC, tá? Vamos lá. Para fins de contagem recíproca, poderá ser certificado para a administração pública o tempo de contribuição do regime geral correspondente ao período em que o exercício de atividade exigia ou não a filiação obrigatória à Previdência, desde que efetivada pelo segurado a indenização das contribuições correspondentes. Então, significa dizer o seguinte, tá? Que, nesse caso aqui, o indivíduo, tá? Ele agora nem é do regime geral. Vamos dizer, vou colocar aqui. Ele era do regime geral nesse tempo aqui. Ele era do regime geral. Mas agora, minha gente, ele é servidor público amparado por regime próprio. Ele passou num concurso e ele é servidor público. Aí ele chega no INSS assim, eu quero uma certidão de tempo de contribuição, tá? Faz de conta que aqui são 5 anos. E aqui são 5 anos. Aqui, daqui para frente, foi quando ele se inscreveu e passou a recolher. Aqui para trás, tá? É o tempo que ele estava irregular e retroagiu a data do início das contribuições. Então, como ele passou num concurso e ele quer levar o tempo de contribuição do regime geral para o regime próprio, ele vem no INSS e pede uma certidão de tempo de contribuição. Aí o INSS pode conceder a certidão tanto para esse período aqui, quanto para esse período aqui? Pode. Desde que tenham sido, né, recolhidas essas contribuições do período em que ele estava, né, irregular, mas comprovou atividade, retroagiu a data do início das contribuições, pode. E aqui, poderia? Nesse outro aqui? Ele aqui é aqui ele é do regime geral. Regime geral. Aqui é regime próprio. Passou no concurso. E ele paga contribuições nesse período e indenizou as contribuições também desse período aqui. Ele pode pedir uma certidão de tempo de contribuição contemplando o período de filiação obrigatória e o período em que ele exerceu atividade sem filiação obrigatória, desde que indenizado? Pode, tudo isso, desde que tenha sido paga a indenização, é certificado para que o tempo todo seja incluído na certidão e ele leve essa certidão para o regime próprio onde ele está agora, tá? Subsidiariamente ao disposto no artigo 19 do Regulamento da Previdência, servem para a prova do tempo de contribuição para, né, os trabalhadores em geral, tá? Os seguintes documentos. Então, o artigo 19 é o que fala do CNIS, que as informações que estão no CNIS servem como prova, né, de filiação, de tempo de contribuição, de salários de contribuição, não é? Então, subsidiariamente, as informações que estão lá no Cadastro Nacional de Informações Sociais, tá, vão servir para provar tempo de contribuição, subsidiariamente, não é? Para os trabalhadores em geral, os seguintes documentos.
contrato de trabalho, carteira profissional, carteira de trabalho, carteira de férias, carteira sanitária, caderneta de matrícula e caderneta de contribuição dos extintos institutos de aposentadoria e pensão, né? Também caderneta de inscrição visada pela Capitania dos Portos, SUDEP, DENOX, e também certidão de inscrição em órgão de fiscalização profissional, mas acompanhada de documento que comprova o exercício da atividade. Então, são elementos de prova subsidiários àquelas informações que estão lá no CNIS. Também, contrato social e respectivo distrato, quando se tratar, né, de segurado na categoria de contribuinte individual, que seja gestor de empresa. Então, contrato social, distrato, ata de assembleia geral, registro como empresário, certificado de sindicato ou órgão gestor de mão de obra, relativamente a trabalhadores avulsos aí. Os dados constantes do CNIS, é o que diz o artigo 19 do regulamento, relativos a vínculos, remunerações e contribuições, valem como prova de filiação à Previdência, tempo de contribuição e salários de contribuição. Então, subsidiariamente a essas informações que estão no CNIS quanto a vínculos, remunerações e contribuições, nós temos aqueles documentos para comprovar tempo de contribuição, tá? As anotações em carteira, muitas vezes, vão ajudar a definir a duração de um vínculo com uma empresa. Porque às vezes acontece o seguinte, no CNIS tem o registro da admissão, mas não tem o registro da demissão daquela empresa. Então, a duração do vínculo com uma dada empresa pode ser definida através do exame de carteira profissional ou carteira de trabalho. Então, anotações em carteira profissional ou de trabalho relativas a férias, alterações de salários e outras que demonstrem a sequência do exercício da atividade podem suprir possível falha de registro de admissão ou dispensa. No caso de omissão, emenda ou rasura em registro, quanto ao início ou fim do período de trabalho, as anotações serão consideradas para a contagem do ano a que se referirem, observados, contudo, os registros de admissão e de saída nos empregos anteriores ou posteriores, conforme o caso. Até tem anotação em carteira, mas ela está rasurada. Mas dá para ver que ela é relativa ao ano de 96, por exemplo, tá? Então, eu sei que naquele ano de 96 houve um vínculo, mas tem rasura na data de admissão ou na data de demissão daquele empregado. Então, vai se ter, né? Vai se considerar aquele ano para a contagem do tempo, mas vai ter que observar os registros de admissão e de saída nos empregos anteriores ou posteriores. Não dá para ver se é maio ou março de 96, mas ele só saiu do emprego anterior em abril de 96. Ora, se ele saiu do emprego anterior em abril de 96, significa dizer que aquela anotação deve ser maio. Então, entrada e saída em empregos, anteriores ou posteriores, vão servir para definir a duração daquele vínculo onde existe alguma incorreção, alguma omissão na admissão ou na saída do trabalhador da empresa. Para casos em que a data da emissão da carteira profissional de trabalho for anterior à data do fim do contrato de trabalho, o vínculo relativo a esse período poderá ser computado, sem necessidade de quaisquer providências, salvo existência de dúvida fundada. Então, se realmente, quando a pessoa sai da empresa, ela já tinha carteira de trabalho, tá? Eu posso usar a carteira para definir a duração desse vínculo. Agora, quando ocorrer um contrato de trabalho cujo fim seja anterior à data da emissão de carteira profissional ou carteira de trabalho, então a pessoa estava trabalhando, realmente tem até algumas provas, mas ela não tinha carteira anotada, tá? Ocorreu, contrato de trabalho que acabou antes da pessoa ter aquela carteira de trabalho emitida. Então, deve-se exigir prévia comprovação da relação de trabalho mediante a apresentação de ficha de registro de empregado, registros contábeis ou quaisquer documentos que levem à convicção do fato a se comprovar. A atividade sujeita à filiação obrigatória exercida
com idade inferior à legalmente permitida, será considerada como tempo de contribuição a contar de 12 anos de idade, desde que comprovada mediante documento contemporâneo em nome do próprio segurado. O tempo de serviço, inclusive o decorrente de conversão de atividade especial em comum, que foi reconhecido por conta de decisão judicial transitada em julgado ou decisão definitiva do Conselho de Recursos da Previdência, será incluído no CNIS, devendo ser aceito independentemente de apresentação de novos documentos, salvo indício de fraude ou má-fé. Então, quem decidiu foi a Justiça, é uma decisão transitada em julgado, tá? Ou quem decidiu foi, de forma definitiva, o Conselho de Recursos, tá? Que aquele indivíduo realmente prestou serviços durante aquele período, naquele local. Então, houve decisão definitiva, vai se incluir essa informação no CNIS, independentemente da apresentação de novos documentos. E aqui vem alguma coisa que a gente já conhece, tá? Que é, até que lei específica discipline a matéria, serão contados como tempo de contribuição, entre outros, tá? Observando o que está no artigo 19, informações lá do CNIS, e no artigo 60 do regulamento, tempo de serviço militar obrigatório, voluntário e alternativo, a gente já sabe disso, já vimos desde que esse tempo não tenha sido contado para aposentadoria nas Forças Armadas ou em qualquer outro regime, tá? Até que lei específica discipline essa matéria, também vai se contar como tempo de contribuição o tempo de exercício de mandato classista ou magistrado da Justiça Eleitoral. Lembrando que esse indivíduo, enquanto magistrado, mantém, no decorrer da investidura, o mesmo enquadramento que ele tinha anterior à investidura. Então, o tempo de magistrado, se ele era assegurado o regime geral como empregado, ele vai continuar na condição de magistrado, enquadrado como segurado empregado no âmbito do regime geral. Então, ele tem que contribuir, ele vai contribuir, e esse tempo será contado como tempo de contribuição fosse. Também se conta o tempo de serviço público federal, anteriormente à opção pelo regime seletista, tá? Que depois nós passamos a ter no âmbito do serviço público a questão do regime jurídico único. Mas tempo de serviço público federal exercido no passado vai ser contado, tá? Nós temos também a contagem do período de salário maternidade. Por que que a gente conta? Porque, gente, no período em que ela está recebendo salário maternidade, a segurada contribui para a Previdência. Isso é, inclusive, tempo de contribuição. Também se conta o tempo de serviço prestado à Justiça Estadual, desde que esse indivíduo que prestou serviço à Justiça Estadual, às serventias extrajudiciais, às escrivanias judiciais, desde que ele não tenha recebido remuneração dos cofres públicos e não estivesse amparado por regime próprio. Esse tempo conta para compor o tempo de contribuição. Também se conta como tempo de contribuição o tempo em que o servidor ou empregado público, ele esteve, ele era afiliado ao regime geral e ele foi colocado à disposição da Presidência da República. Então, esse período em que ele ficou à disposição da Presidência da República vai contar para compor o tempo de contribuição. Também conta como tempo de contribuição o período de atividade como religioso, desde que tenham sido feitas as contribuições. Até a Lei 8.213, era faculdade do religioso contribuir. A partir da Lei 8.213, ele passou a ser segurado obrigatório, sendo hoje enquadrado como contribuinte individual. Então, se ele contribuiu durante todos esses períodos, esse tempo de religioso vai ser contado como tempo de contribuição. Também se conta o período em que a pessoa esteve exercendo mandato eletivo, desde que ele tenha efetuado as contribuições. Tá? Aqui também é outra situação de mandato eletivo, onde o indivíduo, tendo efetuado contribuições à época própria, ou, ele agora, por exemplo, é segurado obrigatório. Então, o período em que a filiação era facultativa pode também ser indenizado para que ele conte como tempo de
contribuição. Se conta como tempo de contribuição o tempo de atividade como pescador autônomo. Se conta como tempo de contribuição o tempo de atividade como garimpeiro autônomo. E a partir de 75 a gente só conta na medida em que ele tenha efetuado o recolhimento das contribuições. Se conta como tempo de contribuição o período anterior à filiação, de atividade anterior à filiação obrigatória, desde que comprovado e indenizado. Se conta como tempo de contribuição o período de atividade como falso estagiário ou bolsista, ou seja, o indivíduo estava numa situação de estágio, mas estava em desacordo com a lei, ele vai ser enquadrado na categoria de segurado empregado, e aí se exige da empresa onde ele trabalhou o recolhimento das contribuições. Então, esse período de falso estagiário vai ser contado como tempo de contribuição. Agora, se ele for um verdadeiro estagiário, só conta se à época ele tiver contribuído como facultativo. Se conta como tempo de contribuição o período de estagiário de advocacia ou solicitador, tá? Desde que eles estivessem inscritos na OAB e tivessem recolhido as contribuições como facultativos em época própria. Se conta como tempo de contribuição o tempo de atividade como médico residente no período em que não havia filiação obrigatória. Se ele indenizou as contribuições do período, se conta. Por quê? Porque essa atividade depois passa a ser de filiação obrigatória e ele passa a ser obrigado a contribuir. Hoje o médico residente é um contribuinte individual. Conta-se também, para tempo de contribuição, o período de contribuição como facultativo de um servidor amparado por regime próprio até março de 97. Então, assim, até o advento do decreto 2172, que instituiu um dos vários regulamentos da Previdência no decorrer do tempo, nós temos a possibilidade de um servidor amparado por regime próprio contribuir também como facultativo, tá? Então, esse período que ele tenha contribuído como facultativo até março de 97 pode ser considerado. A gente sabe que a partir daí é vedado que um servidor amparado por regime próprio contribua como facultativo, a não ser que esse servidor esteja de licença sem vencimento e não possa, enquanto licenciado sem vencimento, contribuir para o seu regime próprio. Mas até março de 97 era possível contribuir para o regime geral como facultativo, ao mesmo tempo em que se era servidor amparado por regime próprio. Aqui, nós temos o período de contribuições vertidas em época própria como facultativo pelo servidor público amparado, por regime próprio, a partir da emenda 20, 16 de dezembro de 98, desde que ele tivesse afastado sem vencimento e não permitida nessa condição contribuição para o regime próprio. Então, ele estava contribuindo para o regime próprio, servidor efetivo, tirou uma licença sem vencimento, enquanto licenciado sem vencimento não podia continuar contribuindo para o seu regime. Então, se não havia permissão, do regime próprio dele, de que ele continuasse a contribuir no período de licença e vencimento, ele vai contribuir para o regime geral como facultativo e pode contar esse período como tempo de contribuição. O período de benefício por incapacidade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, desde que intercalado entre períodos de atividade ou períodos de contribuição, e o período de benefício por incapacidade decorrente de acidente de trabalho, esse daqui conta sempre. O período de benefício por incapacidade por acidente de trabalho conta, seja ele intercalado ou não entre períodos de atividade. O período de benefício por incapacidade não decorrente de acidente de trabalho tem que ser um período entre períodos de atividade ou entre períodos de contribuição para contar. Também conta o tempo de serviço dos titulares de cartório, desde que eles tenham efetuado contribuição. Então, o titular de um cartório, tabelião, oficial de registro, registrador, notário, não remunerado pelos cofres públicos, E se ele também não estava amparado por regime próprio, ele vem para o regime geral e esse indivíduo, ele vai ser considerado um contribuinte individual e vai contar o seu tempo de contribuição. Também o período dos auxiliares e escreventes,
contratados, né, pelos titulares de serviços notariais e de registro. Quando esses auxiliares escreventes não estiverem submetidos a regime próprio, eles vão contribuir para o regime geral como segurados empregados e vão contar esse tempo como tempo de contribuição. Também se conta como tempo de contribuição o período de serviço público até 1975, desde que certificado, tem que ter uma certidão de tempo de serviço, e se traz então esse período para compor o tempo de contribuição no âmbito do regime geral. Se conta também o período de que trata o artigo 206, desde que intercalado entre períodos de atividade, aquele período em que a pessoa estava aposentada por invalidez, cessou a incapacidade, a pessoa vai voltar a trabalhar, mas fica recebendo as chamadas mensalidades de recuperação. Tá? Enquanto o indivíduo está recebendo a mensalidade de recuperação de 100%, ele é considerado aposentado por invalidez, vai contar como tempo de contribuição. O período em que a pessoa contribuiu como segurado facultativo, tá? A partir, né, da primeira contribuição, sem atraso, desde que não tenha perdido a qualidade segurada, tem toda uma série de regras a serem obedecidas. Então, o período que a pessoa contribuiu como facultativo conta como tempo de contribuição. O tempo de serviço rural até outubro de 91, ou seja, anterior à competência novembro de 91, conta como tempo de contribuição. O tempo de contribuição ao regime geral, que constar de certidão de tempo de contribuição na forma da contagem recíproca, mas que não tenha sido indicado para ser aproveitado em regime próprio, pode ser utilizado para fins de benefício junto ao INSS, mesmo que de forma concomitante com o de contribuição para o regime próprio, independentemente de existir ou não a aposentadoria. Então, a pessoa tira uma certidão de tempo de contribuição relativa a 12 anos que a pessoa contribuiu para o regime geral, para levar essa certidão para um regime próprio. Mas lá no regime próprio, desses 12 anos, só precisa de 10 anos. 2 anos de contribuição no âmbito do regime geral não são usados para que ele se aposente no regime próprio. Então, esses 2 anos, se ele tem outra atividade no regime geral, poderão ser contados para juntar com o período dessa outra atividade no âmbito do regime geral. Não se conta como tempo de contribuição os períodos correspondentes a emprego ou atividade não vinculada ao regime geral, em que o segurado era amparado por regime próprio, exceto se esse período em que a pessoa contribuía para o regime próprio for certificado por uma certidão de tempo de contribuição e houver a contagem recíproca entre os regimes. Também não se conta como tempo de contribuição o tempo que foi considerado para outra aposentadoria no âmbito do regime geral ou de um regime próprio. Não se conta como tempo de contribuição o período em que o segurado recebeu benefício por incapacidade, exceto se for um benefício decorrente de acidente de trabalho ou se for um benefício por incapacidade entre períodos de atividade ou de contribuição. Não se conta como tempo de contribuição os períodos em que a pessoa exerceu atividade com menos de 16 anos, exceto o caso do menor aprendiz, exceto aquelas situações do passado em que se permitia atividade a partir dos 12 anos. Não se conta como tempo de contribuição tempo fictício resultante da contagem em dobro de licença-prêmio. O indivíduo não goza a licença-prêmio, converte no dobro do tempo. Isso aí não pode ser contado para compor o tempo de contribuição, a partir da emenda 20. Não se conta como tempo de contribuição o período em que o indivíduo foi bolsista ou estagiário, de verdade, tá? Se ele não tiver à época contribuído como facultativo. Para contar tempo de estágio ou de bolsista, a pessoa tem que, na época em que era estagiário ou bolsista, ter se inscrito como facultativo, tá? Também não conta como tempo de contribuição o período em que a pessoa trabalhou como monitor ou alfabetizador do Mobral, certo? Não conta como tempo de contribuição períodos de aprendizado profissional realizados a partir da emenda 20, na condição de aluno aprendiz nas escolas técnicas. Não se conta como tempo de contribuição aquele período em que, na inclusão previdenciária, o contribuinte individual por conta própria ou facultativo pagaram, né, o caso do microempreendedor também, pagaram a contribuição reduzida, seja essa contribuição 11% ou 5%
do salário mínimo. Também não conta como tempo de contribuição o período de contribuições vertidas em época própria como segurado facultativo por um servidor amparado por regime próprio, tá? Quando passou a ser proibido o servidor amparado por regime próprio contribuir também como facultativo. E aqui nós encerramos essa nossa aula sobre tempo de contribuição, aposentadoria por tempo de contribuição e períodos considerados para contagem. Até a próxima aula, gente.